Good morning, everybody. Olá, pessoal. Are you okay? Vocês estão bem? And you, Ed, are you okay? I'm fine, and you? I'm so tired. Okay. So, let's start? Let's start. Bem, nossa aula de hoje, né? Eu acho que vocês já receberam a apostila do Caderno do Aluno. Muitas escolas já receberam. Eu estou com a minha aqui. Então, corre lá e pega a sua apostila. Essa daqui, ó, do São Paulo Faz Escola. Se você não recebeu a sua apostila, o que você vai fazer? Você vai baixar aí, né? Vai pegar o QR Code, vai baixar a apostila, liga na escola, vê se chegou, se organiza. A minha escola, por exemplo, a minha região, essa semana inteira vai ser de distribuição da apostila, tá? Para você poder organizar aí o seu caderno. Então, acredito que você já está com o seu material todo arrumadinho, né? Vai lá, pega o seu caderno, a apostila, o seu lápis, sua borracha para a gente começar a nossa aula. Falando do chat, vocês já viram aí, né, nos intervalos das aulas, um aviso que o chat vai mudar, né, Ed? Sim, agora você vai interagir com os colegas da sua sala e com o seu professor. Nós não sabemos ainda como vai funcionar, né? Parece que agora até o dia 15 vai ser, vocês estarão nos dois, tanto no chatinho quanto aqui. Parece que você vai fazer opção. Depois disso, você vai ficar só no chatinho, tá? Então, essa é uma dica, né? Infelizmente, ainda temos alunos que não estão sabendo usar. Vamos esperar e que seja uma boa maneira, né, Ed? Isso, aproveitando enquanto a gente está aí no chat grande, vamos usar aí, não precisa falar presente aqui, vamos manter o foco na aula, interações aí sempre de acordo com a aula, gente. Não perdendo o foco da aula, porque já teve essa grande mudança, né? E eu espero que essa mudança venha para acrescentar, porque a participação de vocês é muito importante. Bem, eu quero agradecer aos professores, né, que são um papel fundamental nas nossas aulas, que ajudam os alunos no chat, e agora, principalmente com essa mudança, nós vamos contar mais ainda com vocês, tá? Então, na aula passada, eu queria agradecer ao professor Francisco de Assis, a Josefa Reis, falando para os alunos, né, estarem presentes na aula. A professora Maria Helena pedindo para os alunos praticarem inglês, responderem em inglês. A Débora Agriar. A professora Patrícia, ela fez uma busca ativa, Ed. Olha. Chamou o aluno lá, o Gustavo. Gustavo, será que você está na aula hoje? Achei muito legal a chamada dela. A professora Rosilma, o professor Marcelo, a professora Lucélia. Agora, eu não sei se eu vou falar certo o nome do professor. Eu entendi que é Eudica Alex, a professora Suzana Ramo e a Maria Inês. Muito obrigada por vocês nos ajudarem no chat, falando as páginas, pedindo para os alunos prestarem atenção, pedindo para responder em inglês. Muito obrigada. E os alunos também, o chat está muito legal, né, Ed? Sim, sim. Eles estão respondendo frases completas em inglês, estão tentando. Às vezes, quando ele não consegue aquela palavra, não sabe ainda o vocabulário daquela palavra, eles escrevem tudo em inglês e deixam só o finalzinho em português. Very nice, muito legal. Queria agradecer a aluna Agatha Júlia 1090, a Nicole Caroline, o Apolo Félix, o Pietro Ferreira, o Ismael 1246, o Leonardo 4706, o José Alexandre, o Pedro Henrique, a Catherine, o Cláudio Henrique, o Guilherme 0976, a Dara Helena, a Laura de Lima, a Esther Brito, o Paulo Kiria, não sei falar japonês, o Vinícius Eduardo e a Júlia Cristina. Vocês responderam igualzinho o professor Ed gosta. Todas as respostas juntas. Agradecemos muito. Quando você coloca todas juntas, você consegue salvar aí, você pode economizar as interações para o resto do dia também, né? Bem, let's start our class. Vamos começar a aula? Sure. Vamos lá? Então, o diretor vai colocar aqui na tela para vocês. Não esqueçam do print, quem está sem apostila, né? Que vocês têm aí uma semana para se organizar para ir buscar, ok? Então, vamos para a primeira tela. Vamos ler as habilidades. Você lê para mim, Ed? Sure, vamos lá. Habilidade 02. Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. Number 5. Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Number 6. Planejar a apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. Number 16. Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. E as reading strategies são skimming,
scanning, cognates and inference. Muito bem, muita coisa. Para ali, o diretor vai colocar o link, né, onde está a apostila do aluno. Né? Se você não tiver a sua apostila, ou você faz a leitura do QR Code, ou você copia o endereço e coloca lá na web e baixa a sua apostila até você poder pegar a apostila física, ok? Para o próximo slide, o que nós vamos precisar para essa aula? For your notebook, Seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis. e your booklet, o seu caderno do aluno. São Paulo, Ok? Então, vamos lá? Vamos fazer uma review da aula passada. O que nós vimos na aula passada? Nós estudamos o corpo humano. The human body is divided in 3 main parts. O corpo humano é dividido em 3 partes principais. The head, Cabeça, the trunk, o tronco, the upper limbs os membros superiores, e lower limbs. os membros inferiores. Então, foi o que nós aprendemos na aula passada. E ainda pensando sobre genética, né? Que eu tenho uma pergunta? Quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Então, nós vimos a parte do corpo humano. Então, nós vamos entrar em outro campo da genética, ok? O diretor vai colocar aqui na tela uma pergunta. Vocês terão 1 minuto para responder lá no chat bonitinho. Respondam em inglês, porque é o momento da gente praticar. Qual é a nossa pergunta? Who do you look like? Com quem você parece? Isso, da sua família. Com quem você se parece? O diretor vai pôr a resposta ali. I think I look like my. Eu acho que eu pareço com... Então, você vai colocar your mother, your father, your grandfather, your grandmother, com a sua mãe, com seu pai, com sua avó, com seu avô, né? Com quem você se parece fisicamente? Então, você vai ter 1 minutinho para você responder no chat. In English, please. Em inglês, por favor. I think I look like my... Tá, essa é a nossa resposta, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco. E aí, pessoal? Tô percebendo que alguns estão respondendo só o finalzinho, hein? É a hora de você praticar, tá? Então, escreva sempre a sentença por extenso. E aí, Ed? Vamos lá. O Felipe respondeu, I think I look like my father. A Lara respondeu, I think I look like my grandmother and my mother. O David, I think I look like my mother. E o Bruno falou, I think I like my mom. Ok, vou explicar 2 coisinhas para vocês. Olha, aqui... Toda vez que você for falar sobre opinião, isso é argumentação é no 9º ano, né, que aprende. No 9º ano, você vai aprender argumentação. Então, você vai sempre colocar a sua opinião. Vocês perceberam que eu começo sempre essas respostas com essa expressão, I think, eu acho? Então, quando você vai colocar a sua opinião e você não tem certeza, uma das expressões é I think, eu acho. E aí, você começa a colocar a sua opinião daquilo que você está sendo perguntado. Numa das respostas, um aluno colocou I like, é um verbo. O verbo like é gostar. I like my mom, eu gosto da minha mãe. Sim, tá certo. Só que não foi isso que eu perguntei, né? A pergunta foi, who do you look like? Com quem você se parece? Então, aí faltou um verbo, que é o verbo look. Que ele, junto com esse aqui, ó, forma um outro verbo, que é o verbo parecer. Com quem você se parece, tá? Então, quando você usar, quando for relacionada à aparência, você tem que usar look like, tá? O like sozinho é o verbo gostar, tá? E o verbo look sozinho significa olhar, tá? Então, vocês não podem esquecer, look like é a aparência, com quem você se parece, ok? Ficou certo? É que aí o like ele vira preposição, né, Antônio? É como, né? Como. Contexto, E também tem o like como
tanto como verbo como preposição, tá? Gente, é que em inglês, às vezes o pessoal fala, é complicado. É porque é uma língua que tem poucos vocábulos, né? São poucas palavras. E uma mesma palavra, ela serve para várias coisas. Às vezes ela é um substantivo, ela cai como uma preposição, né, né, Ed? Verbo. O verbo. Então, é porque elas não têm uma grande quantidade de palavras, diferente do português, né? Que a gente tem muito mais palavras, tá? Ok? Pay attention. Então, nós vamos agora para um texto. Ele está na página 39, na página 39 do seu caderno do aluno. Is here. Está aqui, ó. Tá vendo aqui? É esse texto aqui, ó. Nós vamos usá-lo. O texto vai ficar na tela. Se você não tiver o seu caderno do aluno, você dá um print, né, para você fazer o restante das lições. Agora, se você tiver com o caderno do aluno, vai ficar mais fácil para você acompanhar. Então, o diretor vai colocar o texto aqui na tela para vocês. Eu vou explicando o que vocês irão fazendo para aquele aluno que está sem a apostila, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o skimming, que é a leitura rápida do texto. Que é a leitura da imagem, nós não temos imagem aí no texto, né? Mas você vai fazer a leitura do título, a leitura da fonte, para te ajudar a descobrir qual é o assunto do texto. Vocês perceberam que tem umas palavras que estão em negrito ali? Se você, através do título, não conseguir achar qual é o assunto, dá uma olhada naquelas palavras que estão ali. Então, agora nós vamos para nossas perguntas. Próximo slide, por favor, diretor. Então, eu tenho 3 perguntas. What is it about? Sobre o que é? What is the title? Qual é o título? What kind of text is it? Que tipo de texto é? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem essa pergunta lá no chat. Então, procurem responder do jeito que o professor Ed gosta. As 3 numa mesma interação, tá certo? Então, o diretor vai passar de novo o texto para quem está sem o caderno do aluno, né? Então, você tem que descobrir what is the title, qual é o título, what is it about, qual é o assunto, what kind of text is it, qual é o gênero do texto, tá certo? Então, vocês têm 2 minutinhos para vocês fazerem isso, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Olha, teve um aluno que perguntou, mas como eu vou responder? Dá um print na tela, se você está sem a apostila, para te ajudar a responder, né? Mas o pessoal está tentando responder em inglês, né, Ed? Yes, for sure. Very nice. What is the answer? Quais foram as respostas? Vamos lá. O Eduardo disse, it's about the human body. He talks about the human body and the type of test is a normal talk. Então, ele foi o aluno que mais respondeu aqui mais próximo. A Ana Ribeiro falou human body, 2 talk about the human body, and 3 informative.
Lembrando que texto informativo, vocês estão vendo em português aí, que não é bem isso não, hein, gente? Vamos lá. Então, o Guilherme também, human body, respondeu todos. Então, a maioria está respondendo mesmo human body, mas o gênero do texto ainda tá com conflito aí, Antônia. Opa, então vamos lá. O diretor vai colocar ali a resposta. Nós já aprendemos, né, a localizar ali o sujeito, tanto é que eu nem fiz mais com vocês. Tira o what, localiza o verbo e o sujeito. O sujeito da pergunta é o da resposta, o verbo da pergunta é o verbo da resposta. Então, a maioria acertou. It's about the human body. Né? O assunto é sobre o corpo humano. What is the title? Mesma coisa. The title is talk about the human body. Esse é o título do texto. Agora, o gênero é um dialogue, é um diálogo. Você viu que tinha letter A e letter B, letra A e letra B. Então, era uma conversa entre duas pessoas, ok? O diretor vai voltar de novo ali para mim o texto, por favor. Coloca na tela para mim. Olha lá. Qual é o assunto? Talk about the human body. Está ali no título. Eu nem precisava ler o texto, certo? Olha o gênero textual. Student A, Student B, Student A, Student B. É um dialogue, um diálogo, né? E a outra era o título. Era só você copiar o título que estava ali, né? E era bem facinho, né, Ed? Sim, né? Você vai supondo, assim, até pelo formato do texto, você não consegue saber qual que é o título, né? E vocês aprenderam no Fundamental 1, né? Uhum. Qual é o gênero do diálogo, que eu acho que é um dos que mais trabalho. Agora, então, nós vimos o skimming bonitinho. Quando eu vou fazer... Essa foi a primeira leitura do nosso texto, foi o skimming. Agora, nós vamos fazer uma leitura mais detalhada. Nós já sabemos que o assunto do nosso texto é corpo humano. Eu não posso falar que eu não sei nada. Não é verdade, porque nós já estudamos partes do corpo humano na aula passada. Então, agora, nós vamos colocar... Vocês vão fazer o quê? Vocês vão grifar os cognatos. Eu já falei sobre os cognatos para vocês. O que são os cognatos? São as palavras parecidas com o português. Então, aqui na tela, né, dá um print e organiza seu caderno. E nós vamos dar a definição de cognatos, ok? Cognates are words that exist in two languages. Cognatos são palavras que existem nas duas línguas. Are spelled exactly or almost exactly the same way. São soletradas, são escritas exatamente ou quase exatamente da mesma forma. And have the same meaning. E têm o mesmo significado. Então, cognatos são as palavras que são parecidas com o português, que têm a ortografia parecida com o português. Eu acho que a gente já aprendeu isso, né? Sim, toda a aula, né? Toda a aula, né? Acho que agora já tá, eu vou mudar para outro assunto, tá? Então, você vai ter um minutinho para você copiar ali no chat todas as palavras que são parecidas com o português. E se você já aprendeu o que são cognatos, no final das palavras que você colocar no chat, coloquem todas juntas. Dá um joinha, tá? Que aí eu vou saber que você aprendeu isso e que não vai mais precisar ficar perguntando no chat, o que é cognato? Eu não sei o que é cognato. Cognatos são as palavras que são parecidas com o português. Então, você vai ter um minutinho lá. Pode passar a próxima tela, por favor. Ah, sim, o texto, né? Pode passar a pergunta primeiro? Isso, ó, pode pôr essa. Write the cognate words that appear in the text. Escreva os cognatos que são parecidos no texto, ok? Estão parecidos. Então, agora o diretor vai colocar o texto e você vai escrever todas as palavras que são parecidas com o português. E no final da interação, põe um joinha, porque eu já sei que você aprendeu o que é cognato, não tem mais nenhuma dúvida. Fiquei clara? Coloca joinha só na resposta, gente. O pessoal tá colocando já joinha. Não é joinha agora, gente. Você põe a resposta lá, os cognatos, e no finalzinho você põe um joinha que você entendeu o que é cognato. Porque aí eu não vou mais tocar nesse assunto, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco.
Tem gente ainda dizendo que não entendeu o que é cognato. Tá feia a coisa aí, hein, amigo? Vai ter que explicar de novo, Antônia. Vou ter que explicar e vai ser a última vez, hein, Ed? Mas depois tem na aula do nono também, vou explicar. Também Aí vocês vão ter que assistir a aula do Ed. Vamos lá. Quer as respostas, Antônia? Sim. Vamos lá. A Patrícia respondeu question, face, trunk, text, functions. A Taina Lacerda, abdômen, face, e ela acha que human, tá certo. E o Rafael, question, face, trunk, text, abdomen and functions. Muito bem. Então, agora nós vamos colocar ali na tela, né, a resposta, tá certo? Então, ali são as palavras que são parecidas com o português. Human, question, face, text, abdomen, functions e functions lá embaixo. Para o meu amigo que disse, pode voltar em mim, por favor? Para o meu amigo que diz que não entende o que é cognato, gente, cognato são as palavras que têm a ortografia parecida com o português. O que é ortografia? Escrita, tá? Olha aqui. Human. Eu vou até escrever aqui, ó, vermelho, para ficar igual ao português. Humano. Essa caneta não tá boa. Deixa eu pegar uma outra aqui, azul. Humano. Question. Ó, o chão eu já expliquei, hein? Que pode ser o são, questão. Face. Gente, igualzinho, face, né? Sinônimo, rosto. Text, ó, texto. Abdômen, mesma coisa, não é, Ed? Uhum. Functions, ó. Ó, igual aqui, ó. Já expliquei isso aqui, ó, que é o ação e o são. Função. Aí, nesse caso, está no plural. Aqui são funções. Tá? Então, o que são cognatos? São as palavras que são parecidas com o português, que tem a mesma grafia, parecidíssima com o português. Então, para quem está dizendo que não entendeu o que é cognato, cognatos são as palavras que são parecidas com o português. Ó, humano, questão, face, que é o sinônimo rosto, texto, abdômen, tá? Isso aqui é cognato, né, gente? Ok? Bom, agora nós vamos fazer o scanning. O que é o scanning? É a leitura mais detalhada do texto, tá certo? E aí que nós vamos falar sobre outras questões, né? Que é a inferência. Quando você vai ler o texto, tem uma palavra que você não sabe, né? Você vai ler todo o parágrafo e tentar compreender. E nós vamos falar sobre o previous knowledge, conhecimento prévio sobre o assunto. Nós já falamos sobre corpo humano, nós já falamos que ele é dividido em 3 partes, né? Vocês já também trabalharam o vocabulário de os órgãos, né, externos, olho, eyes, nose, mouth, ears, né? Por aí vai. Nós também já trabalhamos esse vocabulário. É um conhecimento prévio. Isso também ajuda na leitura. Então, agora, nós vamos fazer o scanning, que é a localizar a informação específica. Nós fizemos os cognatos, que foi pegar as palavras parecidas. Agora, vocês vão ler o texto e localizar aquelas perguntas. Então, o diretor vai colocar ali para mim, na tela, por favor, as perguntas. Isso. Nós temos lá, where are the eyes? Onde são os olhos? Where is the heart? Onde está o coração? What are the functions of the legs? Quais as funções das pernas? Dicas. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Pega em cada pergunta uma palavra que você acha importante na pergunta e você localiza aquela palavra lá no texto, tá? Ela vai te ajudar. Ali vai estar a resposta, certo? Então, a primeira pergunta é eyes. Procura a resposta, uma palavra eyes lá no texto. A segunda é heart. Você procura a palavra heart no texto. A outra é functions. Procura a palavra functions no texto. Lá vai estar a resposta. Eu ainda estou ajudando eles, viu? Depois eu vou parar de ajudar. O diretor vai colocar partes da pergunta, da resposta ali. Então, como é que você vai responder? Where are the eyes? The eyes are on. Where is the heart? The heart is in the. What are the functions of the leg? One of function of the legs is. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês irem lá no texto e vocês procurarem a resposta conforme eu expliquei. Olha, o professor Ed
Ele ama quando vocês dão respostas no mesmo chat, que fica fácil para ele. Então, na mesma interação, dá todas as respostas das 3 perguntas. Se você conseguir responder uma completa, ok. 2, good, bom. E 3, wonderful. Se você respondeu 3, né? Maravilhoso, mas não tem problema que aqui não é uma corrida de quem é melhor, mas a gente está tentando sempre melhorar, né? Se você respondeu uma na aula passada, tenta responder 2 dessa vez, ok? You have 2 minutes, você tem 2 minutos. See you later, te vejo daqui a pouco. Nossa, bem legal, hein? Vocês estão tentando dar a resposta completa. Até o Ed falou, acho que eles já estão com a resposta do caderno do aluno. Acho que não, hein, Ed? Eles estão tentando. Não, não é isso que eu falei, doutora, mas tudo Olha, bem, ele brigou vamos lá. comigo. Ele brigou comigo, gente. Exposed aqui, vamos lá. Olha só, a Caroline respondeu, one of the functions of the legs is walk, the heart is in the trunk. O Eduardo Rafael, the eyes are on my face, the heart is in the chest. One of the functions of the leg is to run. Muito legal, viu, gente? Tá muito bacana vocês tentando responder. Agora nós vamos colocar ali a resposta. Por favor. The eyes are on the face. Os olhos estão na face. The heart is the chest. O coração está na caixa torácica. Falou bonito, hein, professor? É. One of the functions of the leg is to run. Uma das funções das pernas é correr. Agora eu vou mostrar a resposta lá no texto. Por favor, o texto. Acho que é slide 8. É isso? É. Primeira pergunta. Onde está os olhos, não é? Uhum. Então, olha lá a palavra na segunda linha. Eyes. Então, ali está a resposta. The eyes are on the face. Os olhos estão no rosto. A segunda pergunta, se eu não me engano, era onde está o coração. Então, você tinha que procurar a palavra heart. 1, 2, 3, 4. Na quarta linha. Tá? Where the heart is. The chest is on the trunk. Where the heart is. Então, a pergunta era onde está o coração. Está no chest. Ali está a resposta. A terceira, tinha que achar a palavra functions of the legs. Aparece 2 vezes. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 line, nona linha, 9th line, na nona linha, tinha a pergunta, né? Se era uma pergunta, a resposta só poderia ser a linha de baixo. Estava a palavra functions. One of the functions of the legs is to run. Fácil, né, Ed, localizar a informação específica? Very simple, very easy. Né? Não tem dificuldade, gente. Existem algumas técnicas, ok? Agora, eu e o Ed vamos ler o texto, tá? Como é um diálogo, vai ficar um pouco difícil.
porque não dá para traduzir, né? Uhum. Então, a gente vai aí, de uma certa forma, tentar, e eu acho que vocês, é um vocabulário fácil, vocês irão compreender, tá bom? Então, pode pôr o texto na tela. You are A or B? Let me see. Let me be B. B? Okay. Talk about the human body. I have a question for you. Where are the eyes? The eyes are on the face. Could you tell me more about the chest? The chest is on the trunk, where the heart is. The text says that we have fingers. That's true, and it says that the belly is on the abdomen. Could you tell me more about the functions of the legs? One of the functions of the legs is to run. Muito bem. Agora vamos traduzir, né? Uhum. Vai ficar meio puxadinho, né? I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. Where are the eyes? Onde estão os olhos? The eyes are on the face. Os olhos estão no rosto. Could you tell me more about the chest? Pode me falar mais sobre a caixa torácica? The chest is on the trunk. A caixa torácica está no tronco. Where is the heart? Onde o coração está? The text says that we have O fingers. texto diz que nós temos dedos. That's true. É verdade. And it says that the belly is on the abdomen. E diz que a barriga está no abdômen. Could you tell me more about the functions of the legs? Você poderia me falar mais sobre as funções das pernas? One of the functions of the legs is to run. Uma das funções das pernas é correr. Bom, trabalhamos o texto, lemos o inglês, traduzimos. Agora, let's go to practice. Vamos praticar. Esse exercício, ele está na página 40. Aqui. Eu adaptei, tá? Porque era um exercício de ligar, ó. Esse aqui, ó. Não dá pra gente ligar aqui, né? No nosso chat. Então, eu fiz um exercício um pouco diferente para vocês poderem interagir, tá certo? Então, aqui, nós vamos colocar aqui uma imagem, um exemplo de como você tem que responder no chat. Eu tenho uma imagem de uma pessoa e você vai dizer, né? Vamos trabalhar características físicas. Vamos falar de cabelo, né? De cor de cabelo. Então, a nossa personagem ali, ela tem short hair, né? Cabelo curto. E gray hair. Cabelo grisalho. Cabelo grisalho. Então, o que você vai fazer? Nós temos o vocabulário e você vai descrever as fotos que estão ali. Pode colocar a próxima, por favor? Então, figura 1, 2, 3. Você vai lá no chat colocar qual a descrição física da figura 1, da 2 e da 3. Por exemplo, brown eyes. Olhos castanhos. Short hair. Cabelo curto. Black hair. Cabelo castanho escuro ou negro. Blue eyes. Olhos azuis. Blonde hair. Cabelo loiro. Long hair. Cabelo comprido. Red hair. Cabelo ruivo, né? Agora, eu ajudei vocês. Vocês perceberam que eu coloquei duas linhas? Cada personagem que tem duas linhas são duas descrições. O que tem 3 linhas são 3 descrições. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês colocarem ali, descreverem a imagem das pessoas, tá? Acho que 2 minutos tá bom? Dá para escrever até frase, Antônia. Eu acho que 1 minuto então, tá bom? 1 minutinho dá para vocês escreverem ali a descrição. Ok? Go there and see you later. Vai lá e divirta-se. E aí, como foi fácil responder, esse exercício vai servir para uma próxima atividade nossa. Então, nós vamos colocar aqui, dê um print na tela, tá? Para você completar o seu caderno do aluno. First picture, a primeira imagem. The boy has red hair and short hair. O menino tem cabelo ruivo e cabelo curto.
to picture. The girl has black hair and brown eyes. A menina tem cabelo preto e os olhos castanhos. 3 picture. She has blonde hair, long hair and blue eyes. Ela tem cabelos loiros, cabelos compridos e olhos azuis. Então, aqui nós temos mais ou menos a descrição física da pessoa. Alguns elementos, né, adjetivos aí que descrevem. Agora, nós vamos ali num texto. Tem uma pessoa conhecida de vocês. Eu fiz um modelinho aqui, né, descrevendo um my friend, uma amiga minha. Put the picture, por favor. Então, vamos lá. Olha, who is she? Quem é ela? A professora... She's Alessandra. Alessandra, she is your math teacher. Ela é sua professora de matemática. Alessandra Carvalho is young. Alessandra é jovem. She has green eyes. Ela tem olhos verdes. She has blonde, curly and long hair. Ela tem cabelos loiros, enrolados e longos. She's tall. Ela é alta. She's talkative, funny and extroverted. Ela é falante, engraçada ou divertida e extrovertida. She looks like her mother. Ela parece com a mãe dela. Então, esse é um exemplo de como eu descrevo uma pessoa, tá certo? E vocês perceberam que eu coloquei ali uns verbos em vermelho. É o verbo to have que vocês viram lá no primeiro bimestre. Fiz uma tabelinha ali com ele, tá? Pode passar próximo slide, por favor? E aproveitei pode pôr na tela, dei um print, eu aproveitei e trabalhei eles, né, para vocês e coloquei as descrições físicas para ajudar vocês. A primeira, I have medium, long and straight hair. Eu tenho cabelo de comprimento médio e liso. You have curly hair. Você tem cabelo enrolado. She has long and wave hair. Ela tem cabelo longo e ondulado. He has crew and cut hair. Ele tem cabelo curto. It has fur. Aquilo tem pelos. We have black and crisp hair. Nós temos cabelo preto e crespo. They have crisp and short hair. Eles têm cabelo crespo e curto. Então, aqui, por favor, voltando, vamos rever o verbo to have. Então, opa, essa caneta não tá boa. Com I, you, we, they, também não tá boa. Nós usamos o have. Ok? Nas terceiras pessoas, não tá bom, né? Vou ver se eu coloco aqui com he, she e it. Nós usamos o has. Então, nós usamos esses dois verbos aqui para poder fazer a descrição física. Tá certo? Da professora Alessandra. Aquele ali foi um modelinho para vocês, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou passar uma atividade para vocês. O diretor vai colocar ali na tela. É uma sugestão de lição, tá? Observe the text above. Observe o texto acima. And describe your best friend. E descreva o seu melhor amigo. Physically and tell us about his personality. Então, descreva ele fisicamente e nos diga sobre a personalidade dele ou dela. Show it us and share with us. Mostre-a e compartilhe conosco. Isso. Se você resolver aí fazer uma descrição do seu amigo, né? Pode tirar uma foto, faz um desenho dele e compartilha com a gente no centro de mídias para a gente poder ter uma noção, tá? Vê legal, tem um monte de gente compartilhando coisas legais conosco. Isso é quando a gente pode, a gente mostra. É o caso dessa lição agora que eles vão colocar na tela. Pode pôr para mim? Essa lição foi feita pela aluna Ana Gabriela Alves. Ela fez uma descrição da família dela. Ela mandou, né, para a professora dela compartilhou conosco e nós estamos colocando aqui para vocês verem. Então, faça a atividade e mande para a gente, né, que a gente aí, de uma certa forma, compartilha com vocês. Ah, pode pôr a próxima tela. Vocês vivem dizendo que vocês gostam de jogar. Então, eu criei um game para vocês, Describe People, para ajudar vocês a trabalharem o vocabulário de descrição física. Agora, eu quero ver, hein, Ed? Very nice. Joguem, coloque seu nome lá para eu dar uma olhada, ok? Vai aparecer agora no final da aula o QR Code da avaliação. Avaliar a aula, ok? See you later, te vejo depois. Hi, Ed. Bye, bye. Bye, bye. See you.
escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.